Boa noite, meus prezados alunos. Hoje nós vamos dar uma introdução na matéria que foi título do trabalho que eu pedi para vocês, sobre a reforma trabalhista. Isso vai favorecê-los na elaboração do trabalho, ok? Então, as principais mudanças em 13.467 de 2017. Houve grande alteração na consolidação da lei do trabalho. Ela incentivou muito aos empresários, porque trouxe mudanças favoráveis, porque os encargos sociais estavam muito como estava na lei anterior e poucos deveres. A negociação é a essência da nova legislação principais pontos. Vamos lá. Tempo a tempo à disposição do empregador. Isso é muito interessante porque no artigo, Isabela, no, no artigo 4º e 2º, ele disciplina a disposição do empregador não será computado como período extraordinário ou exceder a jornada de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 dessa consolidação. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Aí que houve uma mudança assim considerável. Práticas religiosas. Se o empregado permanecer na empresa depois da jornada de trabalho para participar de um culto ou qualquer evento religioso, na lei anterior, esse tempo até ele sair da empresa, se ele estivesse assistindo o culto, considerava como jornada extraordinária. Descanso. Ele fica lá, não trabalhei muito, eu vou dar uma relaxada aqui para eu voltar para casa. Era considerado, o empregado ficava lá, não trabalhando, descansando, e era considerado como hora extraordinária se ele comprovasse isso. Lazer. O lazer compreende todo quanto é tipo de prática esportiva, vamos dizer assim. Por exemplo, o empregado termina a sua jornada de trabalho para estudar, para
e permanece na empresa estudando, de lá já vai para a faculdade ou para a escola qualquer, era considerado como hora extraordinária. Alimentação, terminada a jornada, ele ficava lá para alimentar, para antes de ir para sua casa, constava como hora extraordinária. Atividades de relacionamento social. Ah, tem aqui, vamos comemorar um aniversário de um colega, qualquer tipo de atividade de relacionamento social, isso aí era considerado como hora extra. Higiene pessoal, isso é muito importante. Eu até já citei como exemplo na sala de aula para vocês, nas aulas presenciais, anteriormente, eu citei exemplo que o indivíduo ficava na empresa e ele depois da jornada de trabalho, iria para o banheiro, fazer sua higiene pessoal e tomar o seu roupa, uniformes, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, muito bem. Horas in itinere. Então, o que é horas itinere? Muitos já sabem. É o tempo que o empregado gasta para deslocar da sua residência para o local do trabalho e do local do trabalho para a sua residência. Então, o artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 58, ele disciplina o seguinte: o tempo dispendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo próprio empregador, não será computado a jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então, isso era muito comum. Os advogados que atuam na área trabalhista, os advogados que são especialistas, e eles entravam depois da rescisão do contrato de trabalho, cobrando do empregador o tempo que ele gastava para deslocar de casa do trabalho em casa. Então, isso era considerado horas itinere. Então, o comentário aqui diz o seguinte: o texto suprime, ou seja, retira as horas que o empregado gasta para o deslocamento casa-trabalho e vice-versa, independente do meio. Exemplo: funcionário que utiliza da empresa para trabalhar. As horas de deslocamento não serão mais consideradas como horas extras, ou seja, à disposição do empregador. Isso para o empregador foi muito bom, porque isso, pensando numa grande empresa com muitos funcionários, e quando havia rescisão de contrato de trabalho, isso onerava muito para o empregador e tirava o estímulo do empregador. Ele
todas as reclamações trabalhistas eram julgadas procedentes e vinham indenizações vultuosas. Isso tira o estímulo do empregador. Muitos empresários, eles deixavam de contratar mais funcionários, abrir filiais, etc. Por quê? Os encargos sociais eram muito altos. E com isso, há duas correntes. Uma corrente fala que trouxe prejuízo para o empregado. Outra corrente fala que trouxe benefício para o empregador. Mas, analisando a situação, ela estimulou o empresário a investir, contratar mais pessoas, porque dificultou muito para o empregado ter sucesso na cobrança de horas extras de trabalho em casa, casa-trabalho. Eu cito como exemplo aqui a da rodovia 265 e 381, a 381, quando foi duplicada, os funcionários saíam daqui de Lavras, de ônibus da empresa, do próprio empregador, que eram as empreiteiras. Eles iam no carro da empresa, chegavam lá, saíam daqui tipo 6 horas para chegar lá, 6h30, 15 para 7, começavam a trabalhar 7 horas. Esse tempo que ele gastava Lavras, Fernão Dias, Lavras era computado. Na hora da rescisão, se não recebesse, na justiça ele ganhava. Hoje não tem mais isso. Então cortaram essas horas itinerárias. Aqui nós vamos falar agora sobre jornada ao tempo parcial. Está no artigo 58, letra A. Até 30 horas semanais, 100 horas extras. 28 horas semanais com a possibilidade de até 6 horas extras semanais, ou seja, 1 hora e 20 minutos por dia. Então está disciplinando aqui que não pode ter muitas horas extras também. Nos dois casos, ganharam o direito de 30 dias de férias, podendo converter 1/3 em abono pecuniário. Então, o empregado, quando fala aqui abono pecuniário, entendam-se como venda de 10 dias de férias. Então, o empregado não pode tirar, ele não pode vender as férias integrais. Por quê? Senão há fadiga. E havendo fadiga, o empregado perde a sua saúde, provoca acidente por excesso de trabalho, ele fica vulnerável, vamos dizer assim, porque trabalha muito cansado, não descansa, pensa só em ganhar o dinheiro a mais um pouco para pagar os seus compromissos, que às vezes tem, não é, normalmente, e ele vende a saúde para ganhar o dinheiro vendendo as horas extras, as férias, né? Vende a saúde e depois o dinheiro da saúde não dá para comprar. O dinheiro das férias não dá para comprar saúde. Então, isso é um exemplo que é muito comum a gente falar para ilustrar, né? Muito bem. Aqui tem a escala de 12 por 36. Você trabalha 12 horas por 36 de descanso. Vamos ver aqui no artigo 59, letra A, vocês já têm aí com certeza os slides, vocês podem acompanhar. Então, o artigo 59, letra B, em exceção ao disposto no artigo 59 dessa consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso
em feriados e serão considerados compensados os períodos, os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver, de que se trata o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 dessa consolidação. Então, hoje pode ser pactuado mediante acordo individual escrito ou convenção coletiva, né? Essa jornada de 12 para 36. Os feriados já estão compensados pela remuneração mensal, ou seja, a hora extra não é mais devida nos casos de a escala recair no feriado. Então aí dava muitas dúvidas, porque às vezes você estava escalado para trabalhar 12 horas e coincidentemente essa escala sua caía no feriado e aí você ganhava dobrado. Hoje não tem mais. A lei agora, essa mudança já não considera mais como hora extra, se cair no feriado. Não é necessária prévia autorização para a prorrogação da jornada em locais insalubres. Quando o empregado trabalhava em locais insalubres, doentio, que poderia ser contaminado a sua atividade exercida, não podia, tinha que ter uma autorização do Ministério do Trabalho, através também do médico do trabalho, para ver o grau de insalubridade. Agora, hoje pode ser feito entre as partes, não é? Banco de horas. Banco de horas também vocês já sabem, já tem noção, está no artigo 59. Então, nós vamos só recordar aqui, e aqueles que não conhecem vão saber hoje o que se trata o banco de horas. Então, o artigo 5º, o banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual entre empregador e empregado, escrito, desde que a compensação ocorra no máximo de 6 meses. O que a gente entende sobre esse banco de horas? Você trabalha 15 minutos a mais por dia, meia hora ou 1 hora, não pode ultrapassar de 2 horas. Aí, ao invés de você receber em espécie, em dinheiro, você pode acumular como um crédito que você vai ter para você tirar 3 dias de trabalho, 1 semana, para uma viagem que você quiser fazer. Aí você vai faltar 7 dias, 10 dias, vai ser compensado no tempo que você tem de crédito na empresa. Nada mais do que isso. O parágrafo 6º, ele disciplina o seguinte: é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. Então, vocês já sabem o que é um acordo tácito ou escrito. O tácito é o verbal e o escrito, ele é o tácito é verbal e o outro é o escrito, que tem que ser feito com mais formalidade, não é? Então, comentários. O banco de horas passa a valer mesmo sem a participação do sindicato. O banco de horas tinha que passar pelo visto do sindicato. Hoje não tem mais esta exigência, desde que sua compensação ocorra no prazo de 6 meses. Então, se você tem esse crédito ali que você acumulou durante os 6 meses ou 180 dias, você tem que gozar desse tempo no prazo estabelecido de 6 meses. Então, essa lei, ela disciplina que você tem o prazo, senão você vai perder esse crédito que você teria acumulado no tempo que você exerceu essa atividade. Para a compensação no mesmo mês, você trabalhou uma semana com 15, 20, 1 hora por dia a mais,
O acordo poderá ser tácito, ou seja, verbal. Você combina com o patrão, olha, eu tenho aqui 1 hora a mais do que eu trabalhei esse mês, porque foi um mês que exigiu mais do funcionário, principalmente época de festa, finais de ano, na festa natalinas, etc. Então, os balconistas, eles trabalham mais, porque o movimento é maior. Então, eles podem fazer esse acordo tácito, ou seja, um acordo verbal entre empregado e empregador, correto? Muito bem. Aqui nós temos agora intervalo intrajornada, horário de almoço. Está no artigo 71. Supressão da hora do descanso, respeitando o mínimo de 30 minutos, desde que negociado. Isso aqui também trazia muita polêmica, porque o empregado, às vezes, ele levava, vamos dizer, uma marmita, um marmitex para o trabalho, para não ter que deslocar para a sua casa, para a sua residência, ou então procurar um restaurante, seja como for. Então, esse tempo, ele almoçava ali em 10 minutos, e às vezes, por interesse próprio, ele ficava ali descansando, às vezes tirando um cochilo, que é comum isso, até hoje. Então, ele era computado também como sobre jornada, não é? Então, houve uma supressão sem a negociação das partes, obriga o pagamento do período suprimido com percentual de 50% sobre a hora normal. Isso quer dizer o quê? Se você não fizer o acordo, não formalizar o acordo com o empregado, você tem que pagar aquela hora que ele ficou ali, depois do almoço, no local do trabalho, mesmo sem exercer atividade, ele almoçou em 10 minutos, mas ficou 1 hora ali. Aí, se não tiver um acordo firmado entre as partes, aquele tempo a mais que ele ficou ali, depois do almoço, ele tem que receber, ele tem direito a receber sobre aquele tempo 50% a mais da hora normal. Se ele ganha R$ 10 por hora, aí você ficou lá e não tiver acordo, o empregador vai pagar mais 50% daquela hora, não é? As férias. As férias está no artigo 134, parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos a cada um. Então foi revogado isso aí. Então o parágrafo 3º diz o seguinte: é vedado, é proibido o início das férias no período de 2 dias que antecede o feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Isso foi bom para o empregado, porque às vezes o empregador fazia uma julgada para o empregado. Você começa a ter, você vai gozar as férias a partir de hoje, quinta-feira, véspera de carnaval, Natal, Réveillon. Aí o empregado tinha prejuízo, porque ele ia trabalhar, não ia trabalhar, mas ia computar aqueles dias que eram feriados normais, e o empregado saía no prejuízo. Porque o empregador falou assim: não, você vai tirar as férias a partir do dia 25, do dia 25. Aí dia 25 você não trabalhava, vinha Réveillon, você ia computar para o empregador os dias do Réveillon. Então aqui já está proibindo isso. Aqui tem um exemplo: o funcionário vai parcelar férias, mas só tem direito a 24 dias devido às faltas injustificadas.
Aqui, quando fala falta injustificada, é quando ele não apresenta um motivo justo, um atestado médico, que ele deixou que ele faltou do serviço. Não só por motivo de doença, mas acontece às vezes de uma licença maternidade, para doar sangue, serviço eleitoral, para ser ouvido como testemunha num processo, por intimação do juiz. Aí é justificada. Agora, injustificada é quando ele sai porque ele quer, sem motivo. Então, aqui está dizendo que o funcionário vai parcelar férias, mas só tem direito a 24 dias devido às faltas injustificadas. Ele, então, só pode gozar 14 dias, depois mais 5 e mais 5. Então, o funcionário com 18 dias de férias, devido às faltas injustificadas, não poderá parcelar. Então, por quê? Se ele faltou 18 dias, ele não pode parcelar, porque a lei não permite que o empregado ele parcela suas férias com período superior a 10 dias. Então, como eu falei no artigo, nos artigos que nós ensinamos as aulas, ele só pode vender 10 dias, não pode por quê? Para não haver fadiga, né? Importante ressaltar que, de acordo com o artigo, o parcelamento das férias se dará por necessidade da empresa, com aceitação do empregado. Isso também traz muita polêmica. Às vezes o aluno me aborda na sala de aula dizendo que ele quer tirar as férias em janeiro. Que janeiro, verão, etc. Mas o empregador precisa do empregado em janeiro, seja lá qual for o motivo. Aí vai prevalecer o interesse ou direito do empregador. Então, eu vou repetir para você aqui, para frisar bem. Importante ressaltar que, de acordo com o artigo, o parcelamento das férias se dará por necessidade da empresa. Prevalece o direito da empresa, com aceitação do funcionário. Então, ele tem que aceitar. Se não aceitar, ele está sujeito a ser demitido. Não é? Então, por livre e espontânea pressão, vamos dizer assim. Aqui tem outra situação interessante, na qual eu me encaixo nela. No parágrafo 2º, alguns advogados falam reza. Rezar é orar, mas aqui a gente fala disciplina. O artigo 2º, disciplina, ou seja, ele diz o quê? O artigo, parágrafo 2º, ele proibia os maiores de 50 anos e menores de 18 anos de parcelar férias. Então, eu, por exemplo, não é? Eu não poderia parcelar minhas férias, porque eu tenho mais de 50 anos, então, mesmo que eu quisesse vender as minhas férias, eu não podia, não poderia parcelar. Porque já está idoso, tem que ter descanso, não pode parcelar. Hoje, tem até uma carinha ilustrativa aí, nos slides de vocês, que hoje está revogado esse artigo, então ele está equiparado com os jovens, não é? Então, o artigo que proibia os maiores de 50 e menores de 18 anos de parcelar férias foi revogado. Anteriormente tinha que cumprir integral os 30 dias, mas hoje pode, é permitido por lei. Então, isso também está bem fácil e equiparou com os jovens, né? Outra coisa interessante também aqui é diárias para viagem. No artigo 457, parágrafo 2º, as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram mais a remuneração do empregado,
não se incorporam ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. A gente comentando assim, lendo o artigo, traz um pouco de dúvida. Eu creio que vocês também, se você ler, vai ser difícil você interpretar. Os advogados já trabalham nessa área, a gente cria o hábito de interpretação e está vendo toda hora, né? Isso vai se automatizando. Então, o que esse artigo hoje, qual foi a mudança desse artigo? É que todas as vantagens que o empregado tinha antes de 2017, dessa reforma trabalhista, o empregado ele tinha uma diária de, vamos imaginar, de R$ 100 por dia para alimentação, pelo café, pelo lanche, etc. E com esse pagamento, com essas despesas de viagem que o patrão pagava ao empregado, quando ele era demitido e com essa habitualidade, a constância no pagamento de diária de R$ 100, na hora de rescindir o contrato, essas verbas englobavam no contrato de trabalho. E tinha que indenizar. Ela passava a fazer parte do salário. Então, aqui o artigo está dizendo o seguinte, prêmios, né? O empregado às vezes ganha prêmios por metas, né? Por comissões, etc. E aquilo ali englobava no salário na hora da rescisão, quando mandava embora o empregado. E aqui está dizendo o seguinte, não integram, não englobam, não incorporam mais. E aqui o comentário aqui vocês têm aí, aqueles que estiverem acompanhando pelo slide, ou depois você pode conferir, está dizendo o seguinte, anteriormente as diárias pagas que ultrapassasse 50% do salário do empregado incorporava a remuneração do trabalhador. Quando fala remuneração, eu já falei isso aí, salário e remuneração. Remuneração é o salário mais as outras vantagens, correto? E aqui está dizendo a mesma coisa. Anteriormente, as diárias pagas que ultrapassassem 50% do salário do empregado incorporava, englobava, fazia parte do salário na hora da rescisão. No salário, na remuneração do trabalhador. As ajudas de custos também eram base para a incidência de encargos. Com a nova legislação, isso deixará de existir. Olha aqui, interessante que no final do artigo 457 aí do slide, está dizendo aqui também outra coisa, aqui, ó, não constitui base de incidência de qualquer encargo. Então, o empregador, ele tinha que pagar o INSS sobre essas vantagens, esses abonos, essas diárias, e pagava o INSS e mais os encargos. Hoje não tem mais. Então isso, para o empregador, os encargos já ficou mais vantajoso para o empregador e estimula mais a contratar mais funcionários. Porque pense você no lado, sendo você o patrão. Se você fizer um cálculo, bem simples o cálculo. Se você tem um empregado que ganha um salário mínimo, você contratou um funcionário para trabalhar para ganhar um salário mínimo. Aí você pensa assim, mas o salário mínimo não vai apertar não, porque é R$ 1.048, não vai apertar. Mas os encargos sociais, ele pode chegar até 70% do salário mínimo. Aí você fala, mas por quê? Se eu estou pagando salário mínimo, eu vou pagar R$ 1.700, R$ 1.600. Aí você vai entender o meu raciocínio. Como? Se você tem um empregado que ganha salário mínimo, ele ganha por mês 1/12 de quê? Férias. Correto? Se durante um ano ele não tira um mês de férias,
Você tem um mês de férias, ele ganha um dozeavos por mês de férias. Aí você soma o salário dele mais um dozeavo de férias. Aí o empregado tem 13º mais um terço, correto? Então ele tem um dozeavo de férias, um dozeavo de 13º e mais um terço. Aí você faz a conta, você já vê quanto vai avolumando. Aí você não paga só 1.048 para o empregado. Você tem que pagar o INSS. Mesmo descontando o empregado, né, a parte, às vezes, dependendo do salário, 8%, 11%, etc. Então, você desconta um dozeavo de férias, um dozeavo de 13º um dozeavo de férias, um dozeavo de 13º mais um terço, mais o INSS, mais o quê? Fundo de garantia. Aí você paga o fundo de garantia também, tem que recolher. Então, um empregado que você contrata por R$ 1.048, ele chega, se você colocar na ponta do lápis, ele vai te custar mais de R$ 1.600. Eu acho que não tem dúvida aí não, né? Muito bem. Outra situação que traz muita polêmica também, trata-se da equiparação salarial. O artigo 461 disciplina o seguinte: sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então, para não haver discriminação que havia antes, não, a mulher tem que ganhar menos do que o homem, porque a mulher não tem o porte físico, não tem condições de transportar, às vezes, um objeto, uma carga. O homem descarrega um caminhão de cimento, de produtos alimentícios, etc. Mas tem mulher que consegue fazer isso. Mas não vamos dizer de carregar cimento. Se ela exerce o mesmo trabalho, mesmo no serviço interno, na parte de contabilidade, na parte da administração da empresa, às vezes como balconista, não pode haver discriminação porque é mulher, o homem tem que ganhar mais. Acabou. Não existe. Não, porque a etnia. Não, porque ele tem uma crença e é de uma crença, ele tem uma cultura diferente. Não, tem que pagar igual. Não, mas ele não é brasileiro. Ele veio lá da Bolívia, o salário lá é muito baixo, eu vou pagar menos para ele. Também não pode. Ou idade. Não, uma pessoa mais idosa, não tem muita energia, o mais jovem tem mais energia, então vou pagar mais para o jovem e vou pagar um terço a menos para a pessoa idosa. Então não contrata, porque se contratar, tem que haver a equiparação salarial, não pode haver distinção, sexo, idade, etnia, nacionalidade, etc. Está bem claro, né? Então isso aí também igualou qualquer tipo de funcionário. Nada de que mulher tem que ganhar menos, tem que ganhar igual o homem mesmo. Na equiparação salarial, no artigo 1º, trabalho de igual valor para os fins desse capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre as pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos, a diferença de tempo da função não seja superior a 2 anos. Aqui está dizendo o seguinte, está dizendo que a mulher, para ganhar o mesmo tanto do homem, ela também tem que ter a produtividade igual do homem. Porque se ela, não, eu não vou trabalhar aqui porque
eu sou mulher e vou ficar exposta aqui, e não estou gostando aqui de ficar exposta, não interessa. Se ela tem equiparação salarial, ela não pode escolher, ela vai ter que trabalhar, tem que ter a produtividade igual do homem. Então faz essa ressalva aqui, né? E aqui diz o seguinte, perfeição técnica. Uma pessoa tem mais tempo de serviço, ele já tem mais habilidade, tem experiência, aí pode haver alguma diferença, porque a pessoa que tem mais tempo de casa, não é? Na função, até a pessoa, a mulher que entrou no serviço recentemente, ela não vai ter a mesma produtividade de uma pessoa que já está há mais tempo. Nesse caso, a lei permite que possa haver uma diferença salarial, ou equiparação salarial não pode haver, porque ela não vai ter a mesma produtividade. E aqui fala não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo de função não seja superior a 2 anos. Então tem esse prazo também que deve ser observado. É justamente que eu estou trocando em miúdos, dizendo que a pessoa mais experiente, mais tempo de serviço, ela tem mais habitualidade, ela já tem mais celeridade, vamos dizer assim, no seu desempenho de trabalho. E acaba sendo automatizado, a pessoa faz um serviço, às vezes, com mais rapidez, porque automatiza. Exclui a equiparação entre empregados de outros municípios ou regiões, mesmo que façam parte de filiais da mesma matriz. Então, o que eu disse para vocês aqui agora há pouco? Eu falei que o salário de quem mora em outros países, vamos dizer Bolívia, Venezuela, a pessoa trabalha lá, ganha, acho que nem um décimo no salário mínimo. E exerce a mesma função, passa dificuldade. Então, porque veio da Venezuela, lá ele ganhava R$100 por mês, eu vou dobrar o salário dele, eu vou pagar 200 salários, R$200. Então, não pode haver diferença porque ele veio de outro município, de região, de outro país. Ele veio lá vamos dizer de região norte, lá no sertão. Pessoas que trabalham com mandioca, cana de açúcar, e um trabalho muito sofrido, os carvoeiros, e ganham muito pouco. Aí eles vêm para São Paulo, porque você veio lá do norte, você ganhava uma mixaria, você tem que contentar com a metade do que ganha um empregado daqui. Isso não pode haver, não é? Às vezes daqui fala também de filiais. Você trabalha numa empresa, aqui na capital, por exemplo. Isso acontece muito, como exemplo que vou citar para vocês, em bancos. Eu tenho visto muito lá na sala de aula, porque a Fátima Minas tem todos os bancos que você for em Lavra, não estou fazendo propaganda da Fátima Minas, estou falando, é uma realidade. Você vai em qualquer banco, qualquer agência bancária, tem alunos, estagiários, gerentes que foram alunos da Fátima Minas, e outros ramos de atividades, para não citar outros nomes. Estou citando o banco, não estou falando qual banco. Mas qualquer banco que você for, você vai achar um aluno ou ex-aluno da Fátima Minas, né? Então, o que acontece? Esse aluno entrou aqui para trabalhar no banco X aqui em Lavra. Aí ele cresceu dentro do banco, destacou dentro do banco, ele de atendente dos caixas eletrônicos, ele já passou para atendimento, já foi para o caixa, do caixa ele já foi para assistente de gerência já foi para gerente, e aí quando ele chega à gerência, aí ele é transferido, muitas das vezes ele é transferido para uma filial da matriz, ou vice-versa. Ele pode sair daqui para trabalhar em Belo Horizonte, Perdões, Campo Belo, Nepomuceno, Nazareno. Eu estou falando isso falando o nome da cidade, porque que eu tenho visto. Ou então vindo de Nazareno para cá, de Tutinga para cá, de Tumirim para cá.
Em Tumirim mesmo tem lá um aluno nosso trabalhando. Não é? Como exemplo, então não pode haver diferença. Ah, porque vai trabalhar em Lavras, vai trabalhar mais, porque tem mais movimento. Lá em Tumirim trabalha menos, tem a agência bancária lá tem poucos clientes, não faz diferença. Cria outro também requisito para equiparação, que é o tempo de serviço no emprego ser de 4 anos, né? Esse requisito aqui que eu disse para vocês, é a experiência. Continuando sobre a equiparação salarial, o parágrafo 2º, os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salário, dispensada qualquer forma de homologação ou registro de órgão público. Aqui é justamente o que eu disse para vocês aqui, dando continuidade do artigo anterior. Ele está dizendo que é o seguinte, os dispositivos desse artigo não prevalecerão, quer dizer, não faz sentido quando o empregador tiver pessoal organizado, em quadro de carreira, plano de carreira, ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários. Eu, por exemplo, sou professor. Eu lecionando a mesma matéria, para a mesma turma. Se eu tiver um mestrado, o plano de carreira, o meu salário vai ter um salário diferenciado. Se eu faço um doutorado, o plano de carreira, ele obriga, e a convenção coletiva obriga aquele professor a ganhar um salário diferenciado de quem está começando. É justamente o que está dizendo aí. Através de negociação coletiva, o plano de cargos e salários não precisa mais ser homologado no Ministério do Trabalho. Antigamente era obrigatório. Ah, porque fulano vai ganhar mais porque ele fez ele é pós-graduado, ele tem um mestrado, ele tem um doutorado. No parágrafo 3º, dando sequência, no caso do parágrafo 2º desse artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um desses critérios dentro de cada categoria profissional. Então, o que está dizendo aqui? Antiguidade. Eu tenho muito tempo de serviço. Eu, por exemplo, eu já estou mais 2 décadas lá na Vale de Minas. Como nem todas as categorias têm quinquênio, sabe? Mas o professor tem. Eu tenho 4 quinquênios. Então, eu tenho uma compensação porque eu tenho 4 quinquênios, então isso engloba no meu salário. Então eu ganho mais porque eu tenho 20 anos de serviço. E quem tem 5, isso vai uma crescente até a sua aposentadoria. E quando eu for demitido da empresa, eu vou receber sobre o salário e também sobre os quinquênios que estão englobados no meu salário por merecimento. Pode haver também, que eu disse para vocês aqui, antiguidade, que eu disse, a experiência pesa. Se o funcionário é mais experiente, tem mais tempo de casa, pode haver alguma diferença. Agora, se exerce o mesmo cargo, entraram na mesma empresa, no mesmo tempo, no mesmo mês, e eles têm a sua meta cumprida em igualdade, aí não pode haver diferença porque é mulher, porque é de outro país, e etnia, etc. Os planos de cargo e salário, PCS, poderão ser em formato mais simplificado ou de forma de norma interna e não será mais necessária a homologação junto ao Ministério do Trabalho. Então aqui, já que eu já falei em bancos, a título de
para vocês memorizarem com maior facilidade, aqui está falando assim, as promoções poderão ser feitas seguindo apenas os critérios de que mais seja conveniente à empresa, merecimento ou antiguidade. Hoje, as agências bancárias, elas exigem do funcionário que eles cumpram metas. E às vezes sacrificam o funcionário. Por quê? É muito comum, talvez algum de vocês que estão assistindo essa aula, já que tem conta em banco, já passou por essa experiência. Você chega no banco, o funcionário, não é que ele está querendo sobressair. Ele chega perto de você e fala, vamos fazer aqui um seguro de vida. O seguro de vida aqui do banco é mais vantajoso, você vai fazer aqui um seguro do veículo, do seu carro, da sua moto. Aí ele vende esse seguro do carro, da moto, seguro de vida. Ele vende essas promoções. Vamos passar seu cheque para cheque especial, aí melhora, aí a tarifa, você vai ter um limite de X, vão ter um cartão. Aqui um cartão de. Isso aí é muito comum. Você chegar lá, um funcionário querer que você tenha um cartão de crédito. Você não quer cartão de crédito, você não. Não, mas você leva o cartão, vai ser um ano sem nenhuma tarifa. Você tem um limite de tanto. Aqui você vai ter que ganhar 30, 40 dias aí, sem juros, se você souber usar. Mas só que quem não sabe usar o cartão de crédito é um buraco sem fundos. Agora o governo regulou em 8%, mas o cartão de crédito, o juro do cartão de crédito, chegou a 16% ao mês. E quem não sabia usar o cartão de crédito, chegava no final do mês, ele não pagava aquilo que gastou durante o mês, ele acha que podia passar o cartão, não precisava pagar no final do mês. Aí ele financiava em 12 parcelas, aquele mês. Ele pagava 16%. Ele estourava. E ali virava uma bola de neve. Então, concluindo aqui, até aqui o artigo 468, nós vamos dar continuidade na próxima aula. Então, aqui fala que se, por exemplo, o funcionário do banco, ele vendeu algum produto do banco, né? Vamos dizer produto, cartão, seguro de carro, seguro de casa. Há pouco tempo a gerente me procurou, uma agência bancária, não vou dizer qual, e que disse? Você vai fazer um seguro da sua casa, porque é barato, qualquer coisa que houver, uma caixa d'água que estourar, se houver um incêndio, se houver furto, e tudo a gente cobre, o banco vai cobrir. É seguro até do cartão de crédito, existe o seguro. E o funcionário, ele é envolvido, ele tem que vender. Aí, por merecimento, ele vai ganhar mais, ele vai ser promovido. E eu fiz, só para terminar a aula de hoje, eu queria só ressaltar para vocês, eu fiz um seguro de casa, da minha casa. E eu tive a infelicidade de ter visitada por um larápio. Ele entrou na minha casa, eu não acordei, levou os pertences, celular, etc. E deixou um trauma muito grande, porque quando nós acordamos, estávamos todos sem celulares. Entrou e levou tudo que tinha, até produto alimentício, alimentou e tudo, foi embora. Deixou esse prejuízo maior foi o trauma, porque a minha esposa e filhos ficaram aterrorizados. Eles entrarem aqui, roubaram, levar tudo. Aí eu peguei e falei, não, mas a parte material a gente resolve. Eu tenho o seguro da casa. Eu fui ao banco, falei assim, que minha pólice está aqui. Entrou ladrão, o BO está aqui, boletim de ocorrência, levou 3 celulares, tênis, sapatênis, relógio, aparelho eletrônico, GPS e muitas outras coisas. Roupa, mochila e tal.
Aí eu levei a relação pro gerente aqui, ó. A gerente aqui tá aqui. Ela pegou e falou assim, me traga para mim a nota fiscal do seu relógio. Eu não tinha nota fiscal, meu relógio era antigo já. Não tenho isso aí, então, não indenizo. Ah, me traga aqui, seu celular. Foram 3 celulares que da nota fiscal. É muito comum, a gente não tem esse hábito de guardar nota fiscal. Eu não tenho, acho que poucos de vocês têm esse hábito, mas deve ser feito isso. Se você for fazer um seguro, guarda a nota fiscal, tá certo? Então eu não tinha. Ah, mas tem. E a roupa do meu filho? Que nota fiscal? Ah, não tenho. A roupa era usada, mas você compra ali, você não quer nem saber. Você passou o cartão, vai embora, nem pega. E se pega também, você não guarda. Eu não recebi nada. Mas paguei. Foi descontado mensalmente na minha conta corrente a mensalidade do seguro da casa. Mas eu fui, né? Tive o prejuízo, fui ao banco e não fui indenizado em nada. Mas eu estou dizendo isso para você só para ressaltar. Funcionário, não é que ele está vendendo. O banco exige que ele tenha interesse em trazer mais lucro para o banco. Então ele vende tudo isso que eu disse para vocês, são os produtos do banco. Então esse funcionário que vende muito, ele vai ganhar salário diferente daquele que está lá só no caixa, não consegue convencer o cliente a comprar, tá certo? E com isso a gente finaliza a aula de hoje, desejando para vocês hoje uma boa noite, que Deus abençoe, proteja, lhe faça companhia e que nós possamos também pedir a Deus que nos proteja também dessa pandemia, está trazendo dificuldades para o mundo inteiro, é difícil. Peço a vocês alguma desculpa de talvez não esteja passando uma aula assim tão interessante e não estar dentro da sala para o professor é difícil, é bom a gente aquela amizade, aquele relacionamento, aquele calor humano, as brincadeiras, né? Hoje a gente tem que passar uma aula assim mais técnica. Eu estou com saudade da sala, saudade dos alunos, saudade daquele clima de sala de aula. Mas que Deus esteja no comando, que seu lar seja abençoado, seus filhos, sua família, seu pai, sua mãe. É o meu desejo a todos vocês. E uma boa noite para todos e até a próxima aula para a gente dar sequência nessa matéria. Muito obrigado.